Caruaru. Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. E ainda mais hoje para falar, né, de um orixá que é tão cultuado, tão importante pra gente e na nossa casa também, né, na aldeia, que é Ogum. A gente tem aqui a imagenzinha dele. E eu também tenho, né, a imagem de São Jorge aqui, né, que pelo sincretismo temos aí São Jorge e Ogum. E, bom, antes de qualquer coisa eu vou falar um pouquinho sobre as imagens, né? As imagens, elas, pelo menos para mim, o significado é realmente quando a gente olha para essas imagens, a gente traz essa força pra gente, a gente faz uma conexão. Então, não é que a gente cultua a imagem, né? A gente realmente, ela serve como um elemento para nos remeter a algo maior, uma força para nos ajudar. Então, bom, trouxe os dois porque como realmente a gente tem muito forte a presença tanto de Ogum quanto de São Jorge aqui na nossa cultura brasileira, eu vou trazer uma lenda de cada um deles, tá? Então, para começar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre São Jorge, porque São Jorge realmente é um dos santos aí mais cultuados, né, no Brasil, tanto no catolicismo quanto também pra gente, que a gente faz a relação direta aí com Ogum. E o interessante é que eu descobri nessas minhas pesquisas que não se tem a prova real da existência de São Jorge registrada, assim como outros tantos santos católicos. E o que tem realmente é uma tradição, é a história que se passa através da tradição, e achei interessante isso. Então a gente não tem muito registro histórico, mas a tradição diz que São Jorge ele teria nascido em 280 depois de Cristo, na Capadócia, que hoje é a Turquia, e ele se mudou para a região da Palestina. E ao longo da vida ele se alistou no exército do Império Romano. Ele era cristão e ele foi morto porque ele teria negado a perseguir os cristãos. Isso porque tinha tido uma ordem do Diocleciano, que era imperador romano na época. E por isso que a gente tem aí a história que ele foi morto, né, em 23 de abril. E por isso que essa data ficou, né, com uma grande homenagem a São Jorge. Os padres, na época do século 6 e 7, eles já mencionavam São Jorge. Quando a gente teve aí o fim da perseguição dos cristãos naquela época, todos os cristãos que realmente, né, tinham abraçado a causa aí dos cristãos e morreram por isso, eles foram transformados em mártires, que foi o caso de São Jorge. E como que ele se transformou então num guerreiro montado num cavalo, né, empunhando sua lança diante do dragão? Bom, a resposta depois vem então na Espanha, no século VIII. O que aconteceu que a gente teve a conquista dos cristãos, né, no norte da Espanha, e todos os santos que estavam associados a essa cultura militar, eles tiveram muita valorização, justamente pela proteção que eles davam, né, para os cristãos, contra os mouros na época. E é como se esses santos aí, né, essas pessoas tivessem vindo realmente para acompanhar os cristãos nas vitórias. E essa fama, né, de São Jorge se expandiu então. Bom, e vou falar um pouquinho agora então, para entrar, só dei essa introdução para a gente entrar na lenda aí de São Jorge contra o dragão. O que aconteceu é que na época teve uma pessoa que chamava Jacopo de Varazze, e ele começou a compilar essas histórias e ele fez um livro que chamava Lenda Dourada. Então trazia várias histórias, né, dos santos, mas a de São Jorge particularmente foi interessante porque ele ganhou ares muito diferentes aí, essa história. E é o que eu vou trazer para vocês hoje, tá bom? Então fiquem com a história, com a lenda do São Jorge do Dragão e também a lenda de Ogum.
E a primeira lenda de hoje é São Jorge e o Dragão. De acordo com a lenda dourada, o episódio narrativo que traz São Jorge e o Dragão teria acontecido em algum lugar que o autor chamou de Cilene, na Líbia. A cidade tinha um lago e um grande dragão que vivia nele. E nele tinham pragas que envenenavam todos os campos. Para apaziguar e acalmar o dragão de sua fúria, as pessoas de Cilene alimentavam-no com 2 ovelhas todos os dias. Mas um dia as ovelhas acabaram e eles resolveram então alimentar o dragão com seus próprios filhos. E eles eram escolhidos de forma aleatória. Um dia, nesta forma aleatória de escolha, foi escolhida a filha do rei. E o rei ficou desesperado, ficou em sofrimento profundo, e ele falou que ele dividiria todo o ouro dele, que ele daria toda a prata dele, e também dividiria o seu reino se a filha fosse poupada. Mas não teve escolha. Todos renegaram essa hipótese. E a filha então do rei foi enviada para o lago, vestida de noiva, para servir de alimento ao dragão. São Jorge, por um acaso, estava passando pelo lago. E o dragão emergiu enquanto ele estava por lá. São Jorge fez o sinal da cruz, subiu em seu cavalo e feriu o dragão gravemente com a lança. Ele então chamou a princesa para lançar-lhe o cinto, que ele colocou no pescoço do dragão. Quando ela fez isso, o dragão seguiu a garota como uma besta mansa em sua coleira. A princesa e São Jorge levaram o dragão de volta para a cidade de Cilene, onde aterrorizou toda a população. São Jorge ofereceu para matar o dragão se eles consentissem para todos se tornarem cristãos e serem batizados. 15.000 homens, incluindo o rei de Cilene, se converteram então ao cristianismo. São Jorge então matou o dragão. E o corpo do dragão foi levado para fora da cidade em 4 carros de boi, de tão grande que era. O rei construiu uma igreja para a Santíssima Virgem Maria e São Jorge, no local onde o dragão morreu. E uma fonte brotou ali do seu altar com água e que curou todas as doenças. Nos dias de hoje, existem muitas orações de São Jorge e continua sendo um santo muito aclamado, né? Em várias finalidades aí. Bom, essa foi a primeira lenda. E agora a gente vai entrar na lenda de Ogum, maravilhoso, que é o nosso, né? O sincretismo aqui da nossa Umbanda, né? Nosso orixá tão poderoso, tão forte, tão destemido e tão valente. E a nossa lenda de Ogum é Ogum cria a terra. Olodumaré resolveu criar o mundo. Seus filhos foram convocados para ajudar nessa tarefa. Cada qual levou consigo o que era necessário: joias, dinheiro, tecido. A Ogum coube levar uma espada e um saco de terra preta. Carregando essas coisas, Ogum saiu caminhando em direção ao lugar onde o mundo haveria de ser criado. Quando se cansou, foi dormir no alto de uma palmeira. Apanhou algumas folhas de mariô para cobrir seu corpo e defender-se dos insetos que o incomodavam. A chuva chegou e não parou mais. Ogum abriu o saco que trazia e do alto da palmeira espalhou a terra preta que havia nele. A terra espalhou-se, fazendo surgir uma lagoa. E do fundo dessa lagoa, da lama, lá do fundo, apareceu Nanã. Ogum e Nanã então saíram criando o mundo. Ogum construiu casas, fez plantações e todos ouviram falar de seu reino próspero. Um dia, seus irmãos vieram conhecer o seu reino e tentaram dividi-lo entre si. Aconselhado por Nanã, Ogum apanhou a sua espada mágica e derrotou todo aquele que tentava usurpar o que era seu.
Vai mexer com Ogum. Que a gente possa ficar, então, com toda essa força, com toda a proteção, que ele consiga realmente acabar com todos os males que afligem nossas vidas, que a gente possa pedir por essa força sempre que a gente precisar arrancar um mal, que está no nosso caminhada. E sempre lembrar, do ser cristão, que o que é o ser cristão, para mim, pelo menos, é realmente a gente seguir, o que Jesus pregava, que é só amor, é só luz, só bondade. Tá bom? Fique com Deus.